Ah, é verdade. Oi! Olá, boa noite! Vamos para minha primeira transmissão aqui na Twitch depois de muito tempo. Bom, eu sou a Renata Teixeira e essa Twitch aqui, essa primeira transmissão vai ser sobre informações na prática sobre o poker. Tá, e aí, Renata, o que é tudo isso, né? O poker é um jogo um tanto quanto complexo. E eu fiz parte desse mundo de forma profissional durante um bom tempo, aí, alguns anos, e eu ministrava aqui na Twitch algumas aulas, só que as minhas aulas eram voltadas para quem já jogava poker. Então, o poker é um universo muito grande, inclusive tem até uma linguagem própria, que é o pokerês. Porque tem alguns termos que só quem joga, quem tá dentro desse mundo entende. E tem uma dificuldade para quem tá chegando agora. Então nessa minha retomada, na verdade, porque eu joguei como profissional há alguns anos e acabei saindo, deixando de forma profissional o poker, embarquei na minha jornada pessoal de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, e fiz uma imersão nisso. E com o tempo, isso foi maturando em conseguir associar essas duas paixões, digamos assim. Então, qual que é a minha ideia hoje? Falar um pouco sobre algumas regras do poker na prática, porque teoria tem um monte, né? Se você digitar lá no Google o que é poker, como jogar poker, tem várias formas, mas hoje a minha proposta é te ensinar de forma prática. Hoje a minha vida é regada de espiritualidade, autoconhecimento, eu trabalho com terapias naturais e o poker faz parte da minha essência, da minha vida, né? Eu brinco muito que antes eu utilizava as cartas através do poker e hoje eu utilizo as cartas através do tarô e do baralho cigano. Então as cartas sempre fizeram parte da minha vida de uma forma ou de outra. Hoje eu sou embaixadora de um clube que se chama A Game. Então eu vou explicar como que funciona todo esse processo do poker online também, ainda mais nesse momento que a gente tá, que não tem como juntar uma galera para jogar ao vivo, não tem como ir jogar torneios ao vivo. Aqui no Brasil o poker não é proibido e isso é algo assim que precisa ser levantado a todo tempo, porque ainda existe um certo preconceito para quem não conhece. Então o poker não é proibido, inclusive os torneios ao vivo, muitos a gente paga imposto, tem campeonatos gigantescos, como o Campeonato Brasileiro, que são campeonatos ao vivo, e a gente paga imposto equivalente ao, enfim, uma porcentagem daquilo que a gente ganha de premiação. Então não é proibido e não é um jogo de azar. Então, para se ganhar no poker, não necessariamente você conta com a sorte. Esse fator aleatório, ele conduz aí a nossa vida, não conduz a nossa vida, mas está presente em alguns momentos da nossa vida sim. E no poker, se você aprende, se você se dedica, se você estuda, você consegue ser vencedor a longo prazo. Então, se você hoje sentar aqui comigo e jogar 10 vezes, eu tenho certeza que na maioria delas eu vou ganhar. Você pode ganhar uma vez ou outra, mas somando tudo, todas as vezes, todas as partidas, eu vou ganhar. Porque no poker prevalece a técnica, a estratégia. E é um jogo muito legal porque te ajuda a desenvolver alguns pontos, algumas habilidades que às vezes você não conseguiria. Então, por exemplo, jogando poker, eu consegui desenvolver minha capacidade intelectual relacionada à matemática, por exemplo, que na escola era algo que eu tinha muita dificuldade de fazer cálculos matemáticos, né? E o poker me ajudou a fazer de forma bem prática, bem rápida, esse tipo de conta, enfim. Ah, mas não fica preocupado não, se você não sabe, se você tem dificuldade com conta, relaxa que aos poucos tudo vai se encaixando. Olá para quem tá aí do outro lado,
Muito obrigada. O Ed tá falando que viu o vídeo hoje no YouTube. Sim, então, lá tem várias aulas que eu ministrei, só que lá são aulas mais avançadas. E eu decidi começar aqui as minhas transmissões começando do começo. Para quem não joga poker, e eu tenho certeza que se você já joga algo de novo, você vai aprender aqui comigo hoje e eu também vou aprender com você, não é? Então funciona assim, o poker online existem algumas plataformas de poker que você se inscreve, você faz um cadastro e você joga nesses locais, que é uma sala, eles organizam os jogos. E eu hoje jogo numa plataforma que se chama PP Poker. Essa plataforma é constituída por vários clubes, então você se afilia, você entra em um clube para você ter acesso a esses jogos. Eu sou do clube A Game, então, como eu deixei aí na tela, né? Quando você faz inscrição no PP Poker e você vai se inscrever lá, faz o cadastro para jogar, eles te pedem 2 números, que é o ID do clube, que é o clube que você vai fazer parte, e o ID do agente, que é aquela pessoa que vai te ajudar ali na organização das suas fichas, que vai te tirar dúvidas, que vai te ajudar quando você ganhar um prêmio e quiser retirar esse valor em dinheiro. Então, o PP Poker pede 2 números, que é o ID do clube, que é esse daí que está na tela, que é do A-Game, e o ID de agente, que é esse daí que está na tela, que é o meu número. E aí, depois disso, você colocou esses 2 números, você precisa tirar uma foto desse cadastro e mandar nesse WhatsApp para que o clube aceite você como jogador. Feito isso, beleza. E aí, Renata, o que eu faço? Nunca joguei. Então vamos lá, que agora é a hora da verdade. Bom, essa tela que está aparecendo aí, é o PP Poker, já fiz a minha inscrição lá, já me cadastrei, já coloquei ID do clube, ID do agente, já mandei o print com as informações para esse WhatsApp, já fui aceito no clube, beleza. Fiz o meu login no PP Poker, aí eu entro justamente no clube. Então eu venho aqui e clico no A-Game. Renata, tá tudo... Meu Deus, quantos nomes, o que é tudo isso? Sim, calma. Aqui no Brasil, existem 2 modalidades que são muito jogadas, mas a modalidade que é mais jogada se chama, que é essa daqui, NLH. O que significa isso? No Limit Hold'em, que é o Texas Hold'em. Mas e aí, o que é Texas Hold'em, Renata? O poker é um jogo que é jogado em um coletivo, então nós jogamos no mínimo com 2 pessoas e no máximo com 10 pessoas por mesa. E você recebe, no caso do Texas Hold'em, 2 cartas que ficam com você, que ninguém pode ver, por isso que as pessoas escondem assim as cartas. E cada um dos jogadores que estão na mesma mesa que você também recebem 2 cartas. Depois disso, existe no jogo presencial, tem uma pessoa específica em cada mesa que se chama dealer, que ele é responsável por distribuir essas cartas, ele é responsável por fazer as contagens das fichas que todo mundo recebe no início do campeonato, vamos chamar assim, de torneio, o número de fichas equivalente. Então, por exemplo, todo mundo começa com 10 mil fichas, mas conforme o jogo vai girando, um vai apostando, outro vai pagando, o dealer ele é responsável por fazer essa contagem, por fazer essa separação. Ele é uma pessoa ali imparcial, é como se fosse o juiz da mesa, digamos assim. No poker online, essa figura não existe, porque é automatizado. Então você recebe lá suas 2 cartas e os outros jogadores também recebem as cartas deles e cada um recebe a quantidade de fichas que é predeterminada, que eu vou mostrar aqui para você onde que fica escrito isso. Mas o que é importante você saber nesse momento? Eu, Renata, sou especialista na modalidade Texas Hold'em, que é o No Limit Texas Hold'em, tá? Que é esse aí, No Limit Hold'em. O que isso significa? Que quando você vai fazer a aposta, você não tem limite. Não tem número mínimo tem, a gente já vai ver daqui a pouco, mas não tem um número máximo que você pode apostar. Se você quiser apostar todas as suas fichas a qualquer momento, desde que seja sua vez de falar, de tomar ação,
Beleza, você pode apostar tudo. Então, o que diferencia o NLH, que é o No Limit Hold'em, é que você não tem limite para fazer uma aposta máxima, certo? Porque tem outros jogos que se chamam Pot Limit Hold'em, por exemplo, que você tem um valor máximo que você pode apostar por rodada. Qual que é a diferença dos dois? Basicamente é essa, tá? Desde que seja Texas Hold'em, se é Pot Limit, você tem um valor máximo para fazer a aposta. Se é No Limit, você pode apostar o máximo que você quiser. É claro que aprendendo a estratégia do jogo, entendendo que o poker não é um jogo de cartas e fichas, mas sim um jogo de pessoas, que você analisa o comportamento do seu adversário para conseguir fazer com que ele haja da maneira que é boa para você, você vai entendendo que não é muito legal apostar todas as suas fichas quando você tem uma mão boa, uma carta boa que você acha que é uma situação boa, nós chamamos de spot. Então, ao rolar aqui da live, eu vou falando alguns termos desse pokerês, porque quando você começar a jogar de fato, você vai perceber que as pessoas usam muitos termos em inglês. Isso é excelente, porque em qualquer lugar do mundo que você for, as pessoas vão entender o que você está falando, tá? Então, spot, o que é spot? É justamente a situação ali perfeita para você agir, é uma situação boa para você agir, nós chamamos de spot. Então, como eu estava falando, no poker é legal o quê? Você entender seu oponente e tomar uma ação para induzi-lo a fazer aquilo que é bom para você. Beleza? Por quê? Dentro do Texas Hold'em ou do Pot Limit Hold'em, enfim, dentro da modalidade do poker que você escolher para jogar, existem as formas diferentes que você pode jogar. O que é isso, Renata? Vamos lá. Então, como eu falei, né, voltando aqui para o A-Game, o que nós temos aqui nas barrinhas? MTT. O que significa MTT? São os torneios. O que são os torneios? São muitas pessoas jogando. Então, aqui, ó, por exemplo, esse torneio aqui, 100k plus. O buy-in, o que é buy-in? É o valor de inscrição daquele torneio. O valor de inscrição para esse torneio de 50k plus é de R$15. Então, a inscrição para eu participar desse torneio custa R$15. E o que significa esse 50k plus? Significa que a premiação que o A-Game, que o PP Poker, que o clube dá como certeza que no mínimo vai ser R$50 mil garantidos. Então, a premiação desse torneio é no mínimo R$50 mil garantidos. Sendo que esses R$50 mil, ele é diluído em geralmente é cerca de 10% do número de pessoas que fizeram a inscrição. Então, o torneio, ele não tem normalmente um limite baixo de jogadores. Então, pode entrar, olha, por exemplo, nesse torneio entraram 1.465 pessoas. E o registro se encerra em 60 minutos, o que significa que ainda tem 1 hora para novos jogadores chegarem. Então, durante mais 1 hora, vai entrar mais gente. Com isso, cada jogador paga R$15 para se inscrever, no valor do buy-in, e esse valor vai se acumulando, e no mínimo, esse prize pool, que a gente chama, prize pool é o valor arrecadado para esse torneio, é no mínimo R$50 mil, podendo ser ainda mais. Se entrar mais jogadores, vai somando esses R$15, somando. E terminando esses minutos que faltam para se acabar o registro, que nós chamamos de late register, esse valor é fechado e não entra mais ninguém. E os jogadores que estão lá continuam jogando, vai diminuindo o número de jogadores, e a gente já vai entender por quê, até ficar um só, que é o grande campeão do torneio, que é o jogador que ganha mais dinheiro, que ganha mais fichas. O objetivo do torneio é você conseguir pegar para você todas as fichas do torneio, todas as fichas que todos os jogadores tiveram, todos os jogadores que se inscreveram, vai ficar com o ganhador. E isso vai diminuindo, né? Como eu disse,
seja no torneio ou não, no Texas Hold'em é no mínimo 2 jogadores por mesa e no máximo 10 jogadores por mesa. Então você a princípio vai jogar com aquelas pessoas que estão na sua mesa. Conforme os jogadores forem perdendo as fichas, todas as fichas deles, eles vão saindo do torneio. E aí acontece o remanejamento da mesa. Então se caiu um aqui, por exemplo, estamos jogando numa mesa com 10. 2 pessoas perderam tudo, então tem 8 nessa mesa. E numa outra mesa tem 10 jogadores, vem um daquela mesa para cá, para ficar 2 mesas com 9 jogadores. E assim vai indo até ficar a mesa final, que é de acordo com o número que começou de jogadores. E aí vai jogando até ficar um só, que é o grande campeão. Lembrando que o total do prize, né, da premiação, ela é diluída ali. Eu vou mostrar pra você como que funciona. Vamos ver aqui. Aí, beleza. Eu entrei aqui, ó, vim aqui no exemplo desse 50k, que tem um valor de premiação no mínimo 50 mil reais, e o valor de inscrição é 15 reais. Então, olha que legal. Não é caro, né? Dá pra jogar. 15 reais você compra o quê? O que você compra com 15 reais? Tá. Tava explicando sobre os torneios. O que são os torneios? Existem modalidades diferentes de pôquer, que é, por exemplo, o No Limit Hold'em, que é o que é mais jogado, assim, de forma geral no mundo, e aqui no Brasil é o mais pop. Então, se você ligar lá a televisão, em alguns canais, tem a transmissão de torneios, aqueles grandes eventos, que normalmente o torneio principal é jogado Texas Hold'em. Aí tem a PLO, que é o Pot Limit Omaha, que é uma outra modalidade. Mas a gente vai estudar aqui o Texas Hold'em. A gente vai aprender a jogar hoje o Texas Hold'em, porque é o que eu sei jogar. É o que eu joguei assim a maior parte da minha vida. E é o que eu sei ensinar também, né? Não adianta querer falar de outras coisas aqui. Então vamos falar do Texas Hold'em. É legal porque ele é o mais jogado. Então vamos lá. Dentro do Texas Hold'em, dentro de todas as modalidades, mas falando do Texas Hold'em, existe vários tipos de formas diferentes de se jogar o Texas Hold'em, tá certo? Então existem maneiras diferentes de jogar o Texas Hold'em. Ok, quais são essas maneiras diferentes de se jogar o Texas Hold'em? O que eu mais jogo e é o que mais empolga todo mundo é o MTT, que são os torneios. Que aí eu tava mostrando aqui no caso desse torneio que tá rolando agora, lá no A-Game, dentro do PP Poker, que é o 50k garantido, que tem o prize pool, que é a premiação mínima de 50 mil reais, sendo que esse valor pode ser aumentado. Beleza? Até aí? Beleza, vamos lá. Vamos entender o pokerês aqui, porque é uma linguagem própria, gente. Se você ainda não joga poker, eu acho que é importante você entender essas nomenclaturas, porque em qualquer lugar do mundo que você for, eles vão te entender se você falar, né, dessa forma, que é em inglês, tá bom? Então, acho importante, até porque todos os vídeos, todas as transmissões, tudo que é relacionado a poker são utilizados esses termos. E se você não estiver familiarizada, você vai ficar meio que boiando, sabe? Então, bora lá. Então, torneio também é conhecido como MTT. Torneios são jogos onde existem várias pessoas jogando. Então, lembrando que eu expliquei, que no Texas Hold'em a gente joga por mesa. Cada mesa tem no mínimo 2 pessoas e no máximo 10 pessoas. Em cada mesa tem esse número de jogadores, mas pode ter em um torneio várias mesas, muitas mesas. E aí, como que é jogado isso? Vamos usar esse daqui, esse 50k Plus, para explicar como que é um torneio. Então, nesse caso aqui, a premiação, que é o prize pool, nós chamamos de prize pool, a premiação total do torneio, nesse caso, é no mínimo 50 mil reais garantidos, certo? Beleza. Depois que acabam as inscrições do torneio, esse valor, o valor que foi arrecadado, prize pool, o valor total que foi arrecadado, ele é diluído entre os jogadores que se inscreveram e que estão ali ainda com fichas. Normalmente, é cerca de 10
12% do número total de pessoas que entraram, 10 ou 12% por aí, que recebe algum tipo de retorno, que recebe uma parcela desse valor total arrecadado. Sendo que o campeão ele recebe a maior parte, o segundo recebe menos que o campeão e mais que o terceiro. E assim, consequentemente. Então, existem faixas de premiação. E isso é muito legal, porque para você receber alguma coisa financeiramente falando, não necessariamente você precisa ser o campeão. Você já ganha algumas faixas ali, se você tiver, sobreviver, no caso, com fichas até 10% do número de pessoas que se inscreveram, você vai receber um retorno do que você investiu. Isso é muito legal. Então, o torneio é a modalidade que é mais jogada, mais queridinha, né? Mais sonhada. Por quê? Porque a gente, quando ganha um torneio, a gente se sente o máximo, né? Então, sem falar que você ganha uma grana boa, ganha um troféu, né? Enfim, é o que é mais jogado. Só que, enfim, é assim que funciona, beleza? Tá. Buy-in. O que é buy-in? Buy-in é o valor que você investe na sua inscrição. É o valor que você paga para participar do torneio. Lembrando que você paga R$15 nesse caso. E aqui, se você olhar bem, tá R$13,50 mais R$1,50. O que significa isso? Que R$13,50 vai para aquele prize pool, que é o valor arrecadado para diluir entre os jogadores. E R$1,50 vai para a sala que está organizando. Então, nos torneios ao vivo, esse R$1,50 vai para quem está organizando o torneio. Porque dá um puta de um trabalho organizar torneio, né? A gente não precisa fazer nada. A gente só vai, paga, senta, joga e beleza, ganha o dinheiro e vai embora. Quem faz toda essa gestão, a gente chama esse R$1,50 aqui, que é o valor que paga da premiação para a sala que está organizando, a gente chama de reiki. Então, reiki é o valor que é tirado ali do valor da inscrição para a organização, para quem está organizando o torneio, ok? Beleza, números de entrada. Isso daqui é o número total, né? 1.025 pessoas. Número total de pessoas que entraram no torneio até agora. E 486 é o número de pessoas que ainda estão com fichas no torneio. Ok? Vamos lá. Entradas. No mínimo 5 pessoas e no máximo 10 mil pessoas para esse torneio específico. Lembrando que isso daqui é a estrutura desse torneio, tá? Cada torneio tem uma estrutura diferente. Por isso que é importante você sempre vir aqui em detalhes e olhar a estrutura do torneio para você entender o que você está jogando. Fichas iniciais, que é o stack inicial. Stack inicial, número de fichas iniciais. 50 mil fichas. Perceba que não tem valor monetário, tá? O número de fichas relacionados ao torneio. No torneio, você paga um valor X para inscrição, que nesse caso aqui é R$15, e você recebe 50 mil fichas. Essas fichas não têm valor monetário. É só ali para você jogar naquela hora, não equivalem a dinheiro. Diferente de um outro tipo de forma, de um outro tipo de jogo que se chama cash game ou ring game, que querem dizer a mesma coisa, tá? O que é isso? Se eu pegar R$100 para jogar o ring game, que é o cash game, o que isso significa? Que eu vou receber em fichas equivalente a R$100. Se eu perder esses R$100, essas 100 fichas, e pegar mais R$200, eu vou receber 200 fichas que equivalem a dinheiro. Então, qual é a grande diferença? No cash game ou ring game, que são a mesma coisa, as fichas equivalem a dinheiro. No torneio, não. Você paga um valor só para inscrição e as fichas não equivalem a dinheiro. Aqui no Brasil, o cash game presencial não é permitido. Por quê? Eles acreditam que nesse tipo de jogo as pessoas podem acabar perdendo muito dinheiro, não tem muita noção ali, porque no cash game ou no ring game, você perdeu tudo, você pode entrar, reentrar a hora que você quiser, não tem limite, diferente do torneio. Porque lembra que eu falei no torneio? Nesse caso aqui, ó,
O registro tardio, que é o late, a gente pode entrar até o 15º nível de blind, que eu já vou explicar o que é isso. Então chega uma hora que não dá mais para entrar. Você não pode ficar entrando tanto que você quiser. Não, é limitado. E as fichas não equivalem a dinheiro. Então essa questão do dinheiro e fichas no poker é um pouco, digamos assim, nebuloso. Precisa ter muito claro o que é isso, tá? No torneio, o que prevalece é a técnica, é a estratégia, não é a sorte. É o longo prazo ali. Como eu disse, se eu jogar com você 10 vezes, na maioria eu vou ganhar. Porque eu tenho mais experiência, mais técnica e mais compreensão do jogo. Isso é natural. Beleza? Então vamos lá. Até aqui, ok. Fichas iniciais, que a gente já falou. Stack médio. O que é stack médio? Significa que nesse momento, com esse número aqui de pessoas, 480 pessoas ainda vivas jogando lá com fichas, normalmente uma média assim, de fichas que eu deveria ter é 203 mil fichas. O que significa? Que é 4 vezes o valor do stack inicial. Então, é só para ter uma referência ali de saber se eu tô com muito abaixo da média, com bem pouquinha ficha, ou se eu tô bem acima da média, só para eu ter uma ideia mais ou menos de quantas fichas eu tenho em relação à maioria das pessoas que ainda estão vivas no torneio. Tá bom? Rebuy. Nesse caso, é ilimitado. O que significa isso? Buy-in é o primeiro investimento que eu faço. Então, minha inscrição eu chamo de buy-in. O rebuy é quando você perdeu todas as suas fichas e você quer reentrar no torneio. Nesse caso, você pode reentrar quantas vezes você quiser, desde que esteja no máximo até o nível 15 de blind. Se eu perder todas as minhas fichas no nível 16 de blind, eu não posso mais entrar. E perdeu, já era, vai pra casa chorar. Pega o seu banquinho e saia de mansinho. Já era, GG. GG. Maldito GG, gente. Eu tô ligada aí pra galera que joga esses jogos aí, CS e não sei mais o que eu não manjo. GG é uma coisa boa, né? Então você fala, pô, good game, GG, cara, da hora. No poker isso é uma merda, não fale GG. Eu fico puta quando eu perco e alguém vem e fala, ai, GG. Por que você perdeu, cara? E fala, não, GG, good game, bem jogado e já era. Então GG, no poker, a gente fala quando a pessoa perde. Quando deu merda, ela errou, ou, sei lá, ela perdeu, e aí é GG. 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 Good game. Ok? Então, se eu perder, nesse caso aqui desse torneio, tô lá jogando, tá no 16º nível de blind, e eu perdi as minhas fichas, eu não posso entrar de novo, já era. Aí, vai pro próximo. Ok? Add-on. O que é add-on? Add-on é que tá escrito 3 vezes o número de fichas iniciais. Então, seria 150 mil fichas, certo? O que significa isso? Add-on é uma opção que a gente tem. Então, quando acaba ali o último registro de inscrição, que é o 15º registro, tenho a opção de querer pegar essas 3 vezes mais fichas, que é 150 mil fichas nesse caso, ou não é obrigado, tá? É uma opção. E custa o mesmo valor da inscrição, que é R$15. Mas não é obrigado. Mas é legal, né? Porque você vai ter mais ficha, quanto mais ficha, mais ferramentas você tem ali para desenvolver o seu jogo, suas estratégias. Pausa de 5 minutos a cada 55 minutos. Então, nos jogos online isso é muito comum. A cada 1 hora, né? A cada 55 minutos tem 5 minutos de break, que é o intervalo, para você dar uma respirada, fazer um xixi, tomar uma água, dar uma olhada na lua, né? E é isso aí. Estrutura de blinds, bora lá ver. Que aqui vai ficar mais claro tudo que eu falei. Lembra que eu falei que os blinds são as apostas obrigatórias que nós temos no jogo, nos torneios, para fazer o jogo movimentar. Senão eu vou ficar olhando lá e só vou querer jogar quando eu tiver, assim, certeza que é a melhor mão do mundo, que eu recebi 2 cartas fantásticas. Para não acontecer isso, tem os blinds, que são as apostas obrigatórias, que
são apostas que eu sou obrigada a colocar, mesmo sem ver as minhas cartas, tá bom? Isso que significa blinds. O primeiro nível de blind é 50 a 100. O que significa? Que o big blind vai pagar 100 fichas e o small blind vai pagar 50 fichas. Como assim pagar? É colocar lá na mesa. Lá no centro da mesa. Lembrando que depois que está no centro da mesa não é mais sua ficha. É ficha de quem levar aquele pote. Tá bom? E aí, ó, se você perceber, como a gente viu aqui, blinds sobem a cada 12 minutos, certo? Então, a cada 12 minutos vai para o segundo nível. A cada 12 minutos para o terceiro nível. E aí vai aumentando o valor do small blind e do big blind, vai aumentando. Perceba que a partir do terceiro nível de blind, começa a ter o ante. O que significa o ante? É um valor antes de você receber as cartas, que você também coloca na mesa para inflar o pote, para crescer aquelas fichas, que também tem esse mesmo intuito, tá? Fazer a movimentação do jogo mesmo, fazer com que cada vez tenha mais fichas no pote, fazer com que as pessoas queiram jogar mais, porque senão o torneio vai demorar uma vida, não é? Então, esse ante, diferente dos blinds, o ante todos os jogadores que estão na mesa pagam. O Big Blind e o Small Blind só em algumas posições específicas que pagam. Tá certo? Repare que tem um Rzinho aqui, ó, até o 15º nível. O que significa isso? Lembra que eu falei do rebuy? Que você pode entrar caso você perca todas as suas fichas? Então, isso que quer dizer? Até o 15º nível, se eu perder as minhas fichas, eu posso reentrar. E o Azinho é o add-on, que é aquele 3 vezes fichas que eu tenho opção de pagar ou não para receber essas fichas no 15º nível de blind. Depois disso, a partir do 16º nível, não tem mais investimento financeiro. Aí é só o jogo mesmo. E aí é só as fichas e a sua ideia é se manter vivo com fichas ali até chegar na faixa de premiação, que é o primeiro step, primeiro nível. Depois da faixa de premiação, quanto mais longe você for, mais dinheiro você vai ganhar. Vamos dar uma olhada para ver como está esse torneio aqui? Então vamos lá. O torneio se encerra em o registro se encerra em 23 minutos. Então tá no nível 14º nível. Então tem mais aí um nível e pouquinho, né, para acabar a inscrição para esse torneio. Até aí beleza. Por enquanto tem 50 mil reais de valor de premiação. Vamos ver aqui, entradas. São as pessoas, né? Os jogadores que estão inscritos. As mesas, caso eu queira assistir alguma mesa. Então, por exemplo, eu tô jogando lá e eu falo, galera, eu tô na mesa número 5. Aí você vem aqui no torneio e fala, vou ver a Renatinha assistir. Aí eu venho aqui e clico na mesa número 5. Vamos ver. E aí vai abrir a mesa. Deixa eu abrir aqui. Aí, beleza. Aí você vai assistir lá o jogo. Vai ver aquele seu amigo, aquela pessoa. E aqui já tem a estrutura da mesa para a gente conversar sobre o que é o que. Mas antes disso eu quero falar outras coisas más. Vamos lá, vamos voltar. Então, beleza, mesas são as mesas lá que fulano fala, tô em tal mesa, me assiste, vai torcer pra mim e tal. Aí você abre lá pra torcer. 8 é o número de jogadores por mesa e aqui é o número de fichas, ok. Tem o número total de mesas que é 58. Prêmios, e aqui é a parte legal. Esse valor ainda não está o final, porque lembra que ainda falta alguns minutos para se encerrar o registro, certo? Mas por enquanto, como que tá a situação aqui? Do 41 ao 50, número de jogadores, vai ganhar R$100, R$104,99. E é legal, porque lembra que o valor de inscrição é R$15. O add-on é R$15. Supondo que eu caia, né, perca todas as minhas fichas e ainda faça uma inscrição, eu vou gastar o quê? R$45. E se eu chegar na faixa de premiação, a primeira faixa de premiação, ou seja, se eu cair aqui quando tiver 50 jogadores... não, a mais, gente. Olha aqui.
Chocada, vai premiar mais. Na verdade, é 250 jogadores. Olha que legal. Se eu cair quando tiver 250 jogadores, eu vou ganhar R$45. Eu vou empatar, então. Supondo que eu faça buy-in, que eu invista buy-in, faça um rebuy e pague o add-on. Eu vou empatar, já tá bom. Porque se eu não fizer o rebuy, eu vou ganhar R$15. E aí esse valor vai aumentando, ó, como você pode perceber, certo? Vai aumentando, 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 até o grande campeão, que vai ganhar, por enquanto, esse valor aqui, que pode aumentar ou diminuir, de acordo, na verdade, ele pode aumentar de acordo com o número de jogadores que ainda vão entrar. Muito legal, né? Então, aí, na hipótese mais, assim, você pagando R$15, você tem chance de ganhar R$9.000. Mas, Renata, não sei, ainda não sei jogar e tal, né? E aí, o que eu faço? Existem outros tipos de jogos também aqui. O Sitting Go é muito legal também para quem está começando a jogar, porque ele tem... A gente joga por mesa. Então, eu vou jogar, nesse caso aqui, ó, 6 pessoas. Sou eu contra 6 pessoas. Eu vou pagar R$2. O valor de inscrição custa R$2. E eu tenho chance ali de ganhar. O primeiro e o segundo lugar ganha um valor em premiação em dinheiro. E aí, como que é o Sitting Go? É uma mesa que eu vou jogar da mesma forma que o torneio, só que ao invés de ter várias mesas, vai ter uma mesa só. E agora a gente vai assistir um, porque eu vou explicar como funciona a estrutura, depois eu vou jogar um com você. Beleza? Vamos lá agora. Vou abrir um torneio que começou há pouco tempo. Vamos ver aqui. Pode ser esse aqui mesmo. Beleza. Tá bem no break agora. Então, acho que vou jogar o Sitting Go, então. Vamos ver sítio que estão encerrados. Isso daqui. Aí. Beleza. Esse daqui é um Sitting Go. O que significa? Que as pessoas pagaram R$2. Esse R aqui significa de regular, que é comum. Porque tem torneios que tem Sitting Go's que são turbos. O que significa turbo e regular? Qual que é a diferença dos dois? O turbo, o blind, lembra que eu expliquei que é blind que vai subindo? Ele muda mais rápido. E o regular não, tem um tempo um pouquinho maior. Nesse momento, lembrando, esse Sitting Go é de 6 pessoas. Então, quando 6 pessoas entram, fecha e aquelas 6 pessoas jogam até ficar uma pessoa só. E aí, vamos ver aqui. Aqui em cima eu vejo as informações. O buy-in, o valor de inscrição é R$2. O primeiro lugar ganha R$7,56 e o segundo lugar ganha R$3,24. E o terceiro, quarto, quinto e sexto não ganham nada. Beleza? Beleza. Todos começam com stack de 3.000 fichas. E vamos ver aqui os blinds. Aqui tem a estrutura, né? Conforme vai mudando os blinds. E é isso. Então vamos ver lá. Ai, fechei. Ai. Fechei sem querer. Prontinho, voltou. Agora vamos jogar essa preula aqui. Vamos lá. Esse desenho aqui, ó, do botão, que é o Yuri, o jogo é todo baseado nesse botão, que é conhecido como botão ou como dealer também. Então, dealer tem duas coisas no jogo que se chamam dealer. Ou é aquela pessoa no jogo presencial, que é o juiz da mesa, digamos assim, que é o responsável por contar as fichas, por distribuir as cartas, ele que é a autoridade máxima na mesa. Ou
Na mesa tem um botão, literalmente. Então, quando você for no jogo ao vivo, você vai ver que tem um botão mesmo com um D grande desenhado ou escrito dealer. Que significa o quê? A partir dali, vai se direcionar quem vai ser o blind e o small blind. Lembra que eu falei sobre as apostas obrigatórias? Quem dita, quem vai pagar esses blinds é justamente o botão. Na primeira jogada é sorteado para ver quem que vai começar sendo o dealer, sendo o botão. Então vamos supor que nessa primeira jogada, quem saiu aqui com o botão é esse carinha aqui, o SI-23, que é esse astronauta, e ele é o botão, ele foi sorteado. Significa que o Nando Call vai ser o small blind e que o Marco vai ser o big blind. Então nessa mão é assim, você vai perceber que ó, passou o botão, terminou a mão, passou o botão, o Nando Call, que na mão anterior era o small blind, ele tinha pago 15 fichas, agora ele é o botão. E aí, consequentemente, quem está à esquerda dele, que é o Marco, que foi o big blind na mão anterior, agora ele é o small blind. Ele vai pagar o valor do small blind nesse momento, que é 15 fichas. E o Pedrinho, o big blind, aí vai passando. Ó, agora o botão vai pro, que estava no Nando, vai pro Marco, que foi small blind no anterior. E o Pedrinho, que foi big blind, agora é small blind, ele paga metade. E aí o MRZ13, agora ele é big blind. Então ele paga o valor cheio da aposta, que é 15 fichas. Beleza até aí? Vamos entendendo aos poucos, tá? Então assim, nesse momento ainda falta 1 minuto para o blind subir. Aí o blinds up significa que o próximo nível de blind vai ser o quê? 20, 40. Mas agora ainda é 15, 20. Então por isso que eles pagaram 15, 20. Então, o botão é a melhor posição para se jogar e a gente já vai entender por quê. E o primeira jogada ali que vai ter o botão é sorteado, quem fica com o botão não paga nada e sempre quem está à esquerda do botão é o que paga meio blind, que é o small blind, e o que está à esquerda do small blind paga o valor cheio daquele blind no momento, que é o big blind. Beleza? E aí passou o botão. Pedrinho já foi big blind, na anterior ele foi small blind, agora ele é botão. E o MRZ, que é 13, que era big, agora é small blind. E o Yuri, que não era nada, agora paga 15. Então essa é o giro, né, da mesa, digamos assim. A cada botão que gira é uma mão, nós chamamos de mão a ser jogada. Por que a gente fala isso, que é uma mão? Percebe que cada jogador recebe 2 cartas? E aí, quando você recebe 2 cartas, você vai decidir se você vai participar daquela jogada ou se você não vai participar daquela jogada. Vamos começar assim. Beleza, terminando essa mão. Quem é o primeiro a receber as 2 cartas? Primeiro recebe uma carta, todo mundo recebe uma carta, depois todo mundo recebe a segunda carta. O primeiro a receber a carta é sempre o UTG, Under the Gun. Por quê? Porque é esse daqui, no caso, o Nando Call. Ele é o primeiro a receber. Por que chama Under the Gun ou UTG, essa posição? Porque é a mais difícil de se jogar. Porque ele é o primeiro a decidir se ele vai apostar ou se ele vai desistir. E se ele decide apostar, ele não sabe o que os outros jogadores vão fazer. É a mais difícil de se jogar. Porque ele fala, meu Deus, se eu apostar aqui, e aí o outro pagar, e o outro apostar mais, e o outro apostar mais, lembra que o No Limit Hold eu posso apostar tudo. E aí o cara aposta tudo e eu tenho que desistir, sendo que eu já investi algumas fichas. Então, Under the Gun é sempre quem tá à esquerda do Big Blind, é o primeiro a receber as cartas, mas também ele é o primeiro a decidir se ele, antes, né, do flop, que são as cartas que abrem, ele é o primeiro a decidir. O dealer vai falar assim, e aí, senhor, o senhor vai apostar ou o senhor vai desistir? Nesse caso, o Under the Gun é o Marco, ó, e ele tá pensando se ele vai apostar ou não. Por quê? Todo mundo vai ter que falar depois dele. E é uma situação bem desconfortável, né? Então, normalmente a gente joga pouquíssimas vezes nessa posição. Por quê? Se a gente jogar muito nessa posição, na maioria das vezes a gente vai perder fichas, porque tem todo mundo para falar ainda depois. E isso é estratégia do jogo, a gente estuda mais para frente. Mas o que é importante saber? Que essa posição é a primeira que recebe carta antes de virar aquelas 3 cartas, que essas 3 cartas nós chamamos de flop.
e ele é o primeiro a decidir se ele vai ou não jogar aquela mão. Beleza? Depois nós vamos para a próxima posição, e aí o nome dessa posição muda um pouquinho de acordo com o número de pessoas que tem na mesa. Lembra que o torneio que a gente viu anteriormente tinha 8 pessoas na mesa? E aí o nome dessa posição muda para UTG mais 1 ou para Middle Position, que é a posição do meio, tá? Nesse caso aqui, é Middle Position, tá bom? O que significa isso? Que é nem lá nem cá, é mais ou menos. É mais ou menos. Não é muito boa e também não é muito ruim, é mais ou menos. Middle Position. E aí a gente viu que o amigo caiu ali, mas supondo que o amigo tava ali ainda, ou contando já que o Yuri, mesmo que ele tenha caído, o Yuri, nesse caso, quem tá antes do botão, né, quem tá à direita do botão, nesse caso aqui é o Yuri, nós chamamos de cutoff. C-U, cutoff. C-O, cutoff. Por que cutoff? Porque lá atrás, na época aqui, lá no Texas, quando alguém teve a brilhante ideia em fazer essa modalidade de poker, né, lá 1800 e sei lá quanto, a pessoa dava as cartas. Então quem que dava a carta era o dealer, era quem estava no botão. Não tinha um juiz na mesa, que agora a gente tem grandes estruturas e tem um cara ali imparcial que dá as cartas e organiza tudo. Mas naquela época não tinha, né? E hoje é muito comum, quem joga home game, que são aqueles jogos que a gente faz em casa com os nossos amigos, a gente mesmo dá a carta. E quem dá a carta é sempre quem tá no botão. Por quê? Ele dá a primeira carta. Lembra que eu falei que o TG, que é o que tá à esquerda do botão, é o primeiro a receber as cartas? Então fica mais fácil, porque é sentido horário. Quem tá no botão dá as cartas e ele é o último a receber, porque ele é o último também a falar, a decidir se ele vai ou não na mão. Então sempre quem dá as cartas no home game ou lá antigamente é quem tá no botão. Por isso que se chama dealer. Quem dá as cartas e quem tá no botão tem o mesmo nome. E o cutoff, que é quem tá à direita, né, do botão, antigamente, ou nos home games, isso é comum, é o cara que pega o baralho e corta o baralho. Por isso que é cutoff, tá bom? Depois do dealer é a segunda melhor posição para se jogar, o cutoff. Por quê? Porque, tirando ele, só tem o dealer para falar. Então, no poker, Texas Hold'em, Sitting Go, Cash Game, Ring Game ou torneio, não importa o tipo que você vai jogar, é muito melhor você jogar quando você é o último a decidir. E aí vai o maior ensinamento que eu aprendi no poker e que eu levei para minha vida, que é o seguinte: sempre deixa a decisão difícil para o outro. Sempre deixa para o outro. E se eu já vi tudo que o outro fez, eu tenho várias ferramentas para decidir o que eu vou fazer. Então deixa a decisão difícil para o outro. Beleza? Tá aqui? Muita coisa? Mas bora lá. Então, beleza. Depois do cutoff, nós temos o dealer de novo. Então, entendido aí as posições? Quem determina quem vai ser o small blind e o big blind é o dealer. Sempre quem está à esquerda dele. Sempre quem está à esquerda do dealer, que é o botão. É o small blind, ele paga metade do valor da aposta às cegas, da aposta obrigatória. E quem está à esquerda do small blind paga o valor cheio. E aí, o primeiro a falar antes de virar as cartas comunitárias é o TG. Por quê? Lembra que eu falei que os blinds são as apostas obrigatórias? Mesmo sem ver, ele já colocou lá. Então, eles já apostaram, entendeu? Já tá lá as fichas. Então, depois deles, quem é o TG que decide. Tá certo. Renata, nesse caso aqui, é 30, 60 o blind ainda. Então, o small blind paga 30 e o big blind paga 60. Eu vou explicar na próxima mão para ficar mais claro. Mas já vou adiantando que as 3 primeiras cartas que viram, nós chamamos de flop. A quarta carta que vira, que nesse caso é o 2 de copas, é o turn. E a última carta que se vira, que às vezes se vira ou não, se chama river, que é a última carta. Então, são 5 cartas comunitárias que se viram. E qual o objetivo dessas cartas comunitárias? Lembra que você recebeu 2 cartas na sua mão? Em conjunto com essas cartas comunitárias, o seu objetivo é fazer um jogo combinando 5 cartas.
Você pode usar as duas da sua mão ou não. Você pode usar só uma da sua mão ou você pode usar nenhuma da sua mão, usando só as que estão na mesa. De uma forma ou de outra, o ideal é que você forme um jogo ornando, né, organizando 5 cartas, podendo utilizar uma, duas ou nenhuma da sua mão, tá certo? E aí vem a parte um pouquinho complicada do poker, que é você entender qual mão, qual combinação de 5 cartas é melhor do que a outra, porque existem algumas combinações. Eu separei aqui pra gente conversar, que é a escala, digamos assim, das mãos, o que ganha do que. Mas, assim, isso você vai pegando conforme você for jogando, tá? O que é importante, você entender o mecanismo do jogo e começar a jogar. Porque nem sempre, aí é o que eu amo no poker, nem sempre quem tem a melhor mão, quem tem a melhor combinação de 5 mãos vai ganhar. Porque lembra que eu falei lá no comecinho que o objetivo do poker é você fazer com que seu oponente, aquele cara que você está jogando contra, tome decisões erradas. Então o objetivo é você, quando tiver uma combinação de 5 cartas ruim, pior do que a do seu oponente, você vai fazer de tudo para ele acreditar que você tem uma combinação melhor que a dele. Por quê? Porque aí ele vai desistir. Ele vai falar, nossa, eu acho que a Renata tá ganhando de mim. Então se eu pagar para ver as cartas dela, eu vou perder. Aí ele vai desistir. Isso é excelente, porque você não vai precisar mostrar suas cartas, porque provavelmente você teria uma combinação pior que a dele, e mesmo assim você vai ganhar as fichas dele. Ou o contrário, quando você tem uma combinação de mão assim, top, falar, caramba, tô ganhando, viu? Tenho certeza que tô ganhando dele. E aí o que você vai fazer ali de acordo com as suas estratégias? Fazer com que ele acredite que você tem uma mão lixo, que você tá perdendo assim de longe dele. Ele vai falar, Renatinha tá me enganando, vou pagar porque eu acho que eu tô ganhando dela. Aí ele paga, você mostra lá e fala, ganhei. E aí ele passa suas fichas. Então, entenda que o jogo, ele é muito mais do que você pegar 2 cartas boas e combinar com as cartas que aparecem ali na mesa e a sua mão é melhor do que a do oponente e você vai ganhar dele. É muito além disso. E por isso que eu sempre falo que o poker desenvolve várias habilidades nossas. Não é permitido que menor de idade jogue poker no Brasil de forma financeira, né? De pagar, por exemplo, aqui a gente tá vendo um jogo que custa R$2, então é um valor financeiro, né? Um dinheiro que a pessoa investe. Mas eu super sou a favor de ensinar crianças a jogar poker de forma estratégica, sabe? Com fichas, sem falar de dinheiro a princípio, porque vai desenvolver muitas habilidades, inclusive de gestão financeira, porque é uma coisa que a gente estuda no poker, é a gestão do nosso bankroll. Bankroll é um montante de dinheiro que você decide para investir, que você separa para investir no poker. Sem falar nas habilidades como estratégia, controle emocional, para você saber como lidar ali com seu oponente, tomada de decisão, porque a gente decide se a gente vai ou não investir ali naquela mão em alguns minutos. Então, o poker ele desenvolve várias habilidades que a gente traz para a nossa vida, para o nosso cotidiano também. Então, eu sou super a favor, assim, nem todo mundo precisa ser profissional, viver disso para ganhar, para ser vencedor no poker, tanto financeiramente falando, ou para desenvolver as habilidades. E isso foi algo que eu aprendi e entendi de uns tempos para cá. Então, eu estou associando nesse momento, hoje eu sou naturopata, então eu dou aula de terapias, eu tenho cursos online disso, eu faço atendimentos com as terapias naturais, e eu tenho o poker hoje como hobby lucrativo. Então, a minha ideia é jogar não mais profissionalmente, mas jogar de vez em quando. Você viu, aquele torneio custa R$15 a inscrição. R$15 eu compro o quê? Um lanche, nem isso eu acho, né? Um pastel. E é um valor que eu vou jogar, não vai me fazer falta, não vou ficar mais pobre se eu investir R$15. E eu tenho chance de ganhar. Você viu ali que o primeiro lugar pagava R$9.000, mas se eu ganhar R$500, R$200 ou R$30, eu já estou no lucro e estou desenvolvendo as habilidades. Então é muito legal. O que é importante? Você entender que não é sorte e estudar minimamente, né? Não adianta você sentar aqui hoje e achar que você vai ganhar R$9.000, né?
Tem que ter coerência também, não é mesmo? Mas vamos lá. Vamos voltar pro ranking de mãos aqui. A mão mais foda, assim, mais caralho, como que é? Chama Royal Straight Flush. E sabe quantas vezes você vai fazer na sua vida? Uma vez, talvez. Porque a probabilidade é muito pequena. Porque o que é o Royal Straight Flush? Que são os nomes que a gente usa, tá? Tudo em inglês. Royal Straight Flush é uma sequência de 10 aás, então é 10, valete, dama, rei e as, que tenha o mesmo naipe. Isso chama Royal Straight Flush. Essa mão é a suprema. Ela ganha de todas as outras combinações de mãos. Ela é a mais. Abaixo dela, qual que é? É o Straight Flush. O Royal é do 10 ao as. O Straight Flush pode ser qualquer sequência, desde que ela seja seguida. Então, pode ser 2, 3, 4, 5, 6 do mesmo naipe, ou nesse caso aí como tá, né? 7, 8, 9, 10 valete do mesmo naipe, desde que seja uma sequência do mesmo naipe. Ela só perde pro Royal Straight Flush e ela ganha de todas as outras combinações. Probabilidade de você fazer essa mão? Bem pequenas também, tá? Acho que até hoje eu fiz umas 3 na vida, assim. Vamos lá. Próxima combinação de mão. Aqui tá Four of a King, mas a gente chama de quadra. Essa é a única que a gente fala, aportuguesou, tá? A gente não fala for, porque normalmente em inglês fala, fiz um for. Mas aqui no Brasil a gente chama mais de quadra. O que significa isso? São 4 cartas iguais. E aí você percebe que tem uma outra carta que a gente chama de kicker. Kicker é a última carta, né? Nesse caso é a quinta carta, que não faz tanta diferença. Porque se você tem uma quadra, provavelmente você já vai estar ganhando do seu oponente. Porque, como eu disse, é muito difícil fazer um straight flush ou um royal straight flush. Então, a quadra, assim, esses dias um amigo meu, o Hugo Marcelo, que é um jogador muito conhecido, joga há muito tempo. Eu fui do time do Akari. André Akari é um dos maiores jogadores do Brasil. Ele joga há muito tempo e ele tinha um time, ele era dono de um time de pôquer e eu fazia parte desse time, junto com outros jogadores, e um deles era o Hugo Marcelo, que hoje é sócio do Akari. E o Hugo perdeu esses dias com quadra. Ele tinha uma quadra, que é muito difícil de fazer, e ele perdeu. Isso acontece, Renata? Acontece. Muito poucas vezes. Na maioria das vezes você vai ganhar. E é assim que a gente faz no poker. A gente trabalha com estatísticas. Se na maioria das vezes eu vou ganhar, eu vou apostar. Eu vou pagar. Eu vou me envolver. Vez ou outra vai perder? Vai. Porque, por exemplo, vamos supor que em uma mão eu tenho 80% de chances de ganhar e o meu oponente tem 20% de chances de ganhar. Significa que em 100 jogadas, 80 vezes eu vou ganhar e 20 vezes ele vai ganhar. Na maioria eu vou ganhar. Na grande maioria eu vou ganhar. Mas 20 vezes ele vai ganhar também. E é importante que eu tenha maturidade, controle emocional e entenda esse jogo para entender que vez ou outra eu vou perder. Mas na maioria eu vou ganhar, então equivale, entende? E é assim que a gente tem que entender. Não adianta perder quando você estiver nessa situação e ficar chorando. Ah, meu Deus, e agora? Eu joguei errado. Isso a gente chama de mimimi, tá? É entender o jogo e trabalhar com a matemática a seu favor. Beleza? Próxima mão, full house. É uma trinca, ou seja, 3 cartas iguais com uma dupla, um par. Isso a gente chama de full house. É uma combinação de 5 cartas. Uma trinca e um par. De qualquer, não tem assim, tem que ser 3 damas e um par de 2? Não. Desde que sejam 3 cartas iguais e um par. Beleza? Straight, que é uma sequência independente dos naipes. A trinca, né, que pode ser também trinca de 2, de 3, tem o mesmo valor, tá? Então, por exemplo, uma trinca de 3 ganha de 2 pares, seja quais forem. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 pares. Aqui tem par de 10 e par de 8. Se o meu oponente tem par de 10 e par de 8 e eu tenho uma trinca de 2, eu ganho dele, porque a trinca ganha de 2 pares, independente de quais são esses 2 pares e qual é essa trinca. Isso que é importante entender, tá bom? Esses jogos são mais fáceis de fazer, tá bom? Trinca, 2 pares, top pair ou par, né? Ter um par de ás, por exemplo.
E a high card, o que é isso? A carta mais alta. Às vezes você não faz nenhum par. E aí quem tem a carta, nem o seu oponente. Aí quem tem as duas cartas mais altas, né? Combinando com as 5 da mesa, ganha. Isso aqui é muito legal? É muito legal, é importante que você entenda. Depois, em outros momentos, lá na frente, a gente vai estudar a probabilidade delas, entender quais são os investimentos financeiros de ficha para fazer ou não. Mas nesse momento, o que é importante? Você saber que isso existe e você começar a interagir. Pegar as cartas que você recebe, as duas cartas que você recebe, e fazer a combinação com as cartas que estão na mesa, que são as cartas comunitárias. E a partir daí, isso vai trabalhando, assim, vai entrando na sua cabeça, tá bom? Aos poucos. O que é importante você entender? Que aí vou falar dos... eu pulei o flush. Flush são os naipes iguais, 5 naipes iguais. Então eu vou te dar um exemplo. Se lá na mesa comunitária, nas cartas comunitárias, bateram 4 cartas de ouro, para quem não sabe quais são os naipes, ouro é aquele que é um balãozinho. Bateram 4 cartas de ouro e eu tenho na minha mão um ás de ouro e um 3 de paus, minha mão é, assim, muito forte. Porque no flush, a carta mais alta, daí muda um pouco. Vamos supor que eu tenho o ás de ouro e meu oponente tem a dama de ouro, eu tô ganhando dele, porque o ás é maior que a dama. No flush, na sequência, né? Se é sequência contra sequência, se meu oponente também fez uma sequência, ganha quem faz a sequência mais alta. No flush, os dois fizeram flushes. Fizeram combinações de 5 cartas com o mesmo naipe. Quem tem a mais alta, ganha. Trinca, os dois têm trinca. Quem tem a trinca mais alta, ganha. Par, quem tem 2 pares mais altos, ganha. Quem tem um par mais alto, ganha. E assim vai. Antes de virar as cartas comunitárias, existem cartas que estão ganhando. Mas o importante não é ganhar antes do flop, é ganhar depois do flop, né? Fazendo essa combinação. Ou fazendo seu oponente desistir quando você acha que tá perdendo, ou fazer seu oponente pagar quando você acha que tá ganhando. É assim que funciona esse jogo, tá certo? Beleza, isso daqui depois... é só colocar ranking de mãos, poker, Texas Hold'em, você consegue. Senão vamos ver se eu dou um jeito aqui. Já sei. Me segue no Instagram, é a.renatateixeira, que eu vou colocar lá no Stories esse ranking de mãos para você tirar um print para ficar fácil para você ver. E lá também tem várias dicas que eu coloco, tanto de poker quanto de bem-estar. Por quê? Porque é importante que a nossa saúde mental, emocional esteja em dia para jogar isso daqui. Porque a gente fica horas sentado jogando. Se a gente não consegue focar, se a gente não consegue ter controle emocional, como que eu vou ser vencedor? Certo? Inclusive, olha aqui. Nessa aguinha aqui, ó, tem hortelã e alecrim. São 2 ervas muito legais para auxiliar na concentração e foco e dar um gás também. Até eu tomar um golinho aqui. Tá certo, então? Vamos lá agora. Vamos ver se tem um joguinho aqui. Vamos jogar um Sitting Go. E aí a gente vai conversando junto. Quem sabe eu não ganho, não é não? Vamos jogar agora. Vamos ver aqui se tem algum Sitting Go aberto. Então é isso, tá? Entender o básico assim para se jogar, entender a estrutura do jogo, né? Acho que isso é muito importante. Entender que por que tem as apostas obrigatórias, qual mão ganha de qual mão, isso é legal também. Ué, tô tentando achar aqui um sit pra gente jogar junto e aí eu vou conversando, acho que fica mais fácil. Beleza, vamos aqui, ó.
Sitting Go, SNG significa Sitting Go. O que é Sitting Go? Eu vou jogar só com uma mesa. MTT são várias mesas, tá bom? E aqui tem várias modalidades, ó. PLO, que é aquele jogo que eu falei que é uma outra modalidade, e o NLH é o Hold'em, que é o que a gente vai jogar. Aqui são os torneios, né? R$2 a inscrição. Vou entrar nesse daqui de 5, porque tem... Ai, fechou a mesa. Então vou jogar esse daqui mesmo. Esse daqui, que tem 3 inscritos, então clico em entrar. Beleza. E aqui eu vou escolher um lugar para sentar. Eu clico no maisinho. Ué! Por que não tá indo? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa aberta. Ou também, qual que é a diferença, né? O Sitting Go, ele vai mais rápido. Será que o André está jogando? O MTT, ele demora mais tempo, né? Porque tem mais pessoas. Então, ele tá perguntando se eu realmente quero. Ah, não, vai começar 10 horas. Ué. E aí, tem alguma dúvida? Olha quem... Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não sei por que eu não tô conseguindo abrir. Enfim, vamos... Oi, Thales! Pois é, então, eu tava conversando aqui. Hoje eu tô falando um pouco sobre... Começando do zero no poker, né? Estou recomeçando, digamos assim. Então, o que é legal, né? Entender como... A diferença do Sitting Go, eu acho que Sitting Go é muito legal para quem tá começando, porque são jogos rápidos, então quem tá começando vai jogar torneio, demora muitas horas e às vezes não consegue, né? Não tem foco, não tem concentração, não tem saco às vezes para ficar horas jogando. Então, o Sitting Go é uma boa saída, é bem legal. Para quem tá começando, eu acho que é uma boa. Aí depois migrar para torneios. Existem torneios aqui no A-Game que é bem barato, assim, é R$5, como a gente viu esse que é R$15, é super tranquilo de jogar. Sei lá, a gente gasta comendo iFood, né? Comprando qualquer coisa, qualquer lanche é R$20, né? E eu comecei a jogar há pouco tempo, então eu tô me familiarizando com a casa, né? Com esse novo... Com a estrutura do PP Poker. Agora deu certo. Vamos lá. Ranking de mãos, mesa. Cadê? Aí. Beleza, começou. Então, olha lá. Small Blind, Big Blind, eu dei a sorte de ser sorteada, estou no botão, beleza. E recebi um Ás e um Rei off, a gente chama, quando eles têm naipes diferentes. E eu tenho uma mão que é muito boa. Eu tenho duas opções, eu posso pagar, que é call, ou eu posso dar raise. Eu posso dar raise, então vamos lá, vou dar raise, vou aumentar aqui, vou fazer 490. Por quê? Antes do flop, eu tenho duas cartas que são muito boas. E o nosso querido amigo ali, ele abriu, ele deu raise, ele fez 3 vezes o valor do Big Blind. A aposta mínima do Big Blind é a do Big Blind, que é 50 fichas. Eu posso apostar todas as minhas fichas ou pagar. Eu vou apostar todas as minhas fichas porque eu tô com vontade de tudo ou nada agora.
É uma mão muito boa para flop? É. Ele tem a mesma mão que eu, então ele pagou a minha aposta. Ele apostou pré-flop antes de ver as cartas comunitárias. Ai, meu Deus, bati no microfone. Poderia ter foldado? Poderia. E aí a gente vai entrar em várias estratégias do jogo, mas eu queria mostrar pra vocês que é 50 o valor do Big Blind. E a gente tem 3.000 fichas. E a gente decidiu apostar todas as fichas no início. Por quê? No No Limit a gente não tem valor máximo de aposta. Então aqui, ó, eu tenho valete 7 off de naipes diferentes e eu decidi foldar. Não quero jogar essa mão agora. Poderia ter jogado? Poderia. E aí começam a surgir as estratégias do jogo. Lembra que eu falei que o cutoff, que é a posição que está à direita do botão, é a segunda melhor posição para se jogar antes do flop. Então poderia ter aberto, poderia ter dado um raise. O raise é o quê? É um aumento pré-flop, por exemplo. Na verdade, assim, o raise é a segunda aposta. A primeira aposta nós chamamos de bet. No caso do pré-flop, ou seja, antes de virarem as 3 cartas comunitárias, o bet, a primeira aposta, ela é feita pelos blinds. Lembra que eu falei que é a aposta cegas? Então aqui, fold é desistir, call é pagar, apenas pagar, e raise é aumentar. Então eu vou foldar, não quero participar. Quando eu tenho algumas mãos que não são próximas, que não têm o mesmo naipe, sempre eu tenho que pensar assim: eu recebo 2 cartas, essa carta é boa ou não para eu entrar para eu concorrer a esse pote? Como eu vou saber? Isso a gente chama de range, que são combinações de mãos, e cada posição a gente tem um range, ou seja, uma combinação de mãos diferentes. Por quê? Porque são situações diferentes. Eu tenho uma aula específica falando sobre isso, sobre posições, que tá lá no YouTube. Eu vou colocar lá no meu Stories também, para você ver, se você quiser entender melhor sobre isso. Mas o que é importante, assim, antes de qualquer coisa. Ah, Renata, não tô afim de estudar agora. O que eu tenho que saber? Dama 3. O 3 e a dama estão muito distantes. Eu não consigo fazer uma sequência de 5 cartas com esses dois. Eles não têm o mesmo naipe. Não consigo fazer um flush. Não são par. É muito difícil fazer uma combinação. Então eu já desisto. Grosso modo falando, para quem está iniciando, é um bom caminho pensar nessa maneira, tá? Então, assim, não é do mesmo naipe, não são cartas próximas, não são 2 figuras. Se são 2 figuras, aí já excelente, já é uma carta legal e tal, certo? Vamos lá para outro ponto. Aposta mínima que a gente pode fazer. Aqui nesse caso o blind agora tá 50-100. Por quê? Tem um Tzinho aqui, ó. SNG T5. O que significa isso? Que é um sitting goal, ou seja, é um campeonato de uma mesa só. Ele é turbo, então o que significa? Que os blinds aumentam com uma frequência maior. Ou seja, um tempo menor, na verdade, eles são mais rápidos. E ele custou R$5 o valor da inscrição. Olha, aqui eu paguei o Big Blind, eu era Big nessa mão, paguei 100, sem ver. O Gui fez 380 e o Homer aumentou ainda mais. Eu tenho uma mão boa, significa que os dois têm, assim, acham que tem uma mão boa. Eu não tenho, dama 8 é ruim para concorrer com eles, então eu desisto. A Renata mais bateu a dama, não importa. A melhor decisão era desistir antes de virar o flop e foi isso que eu fiz. Ah, mas bateu, não sei o que. Esquece, tá? Isso não existe. O depois é depois e já era. Então, vamos lá. Nesse caso, que o blind está 50-100, o valor mínimo para eu ver as cartas comunitárias é pagar o valor do blind, é o mínimo. Que é o quê? 100. Só que, ó, o TG, ele desistiu, o middle position desistiu. Agora, esse aqui fez mini raise, ele pagou 100 do blind e aumentou 100. Eu acho que rei valete é uma mão ok. Eu quero ver o flop, vou pagar. Eu quero ver as 3 primeiras cartas. E eu pago para ver as 3 primeiras cartas e eu fiz o par mais alto. Você entende que eu fiz o par mais alto? Eu vou dar mesa. Vou fingir que eu não acertei nada. Vamos ver se ele aposta. Se ele apostar, eu tenho um par. A chance de acertar um par é, em média, 30% das vezes. Ou seja, provavelmente ele não acertou um par. Eu tenho mais chance, porque eu acertei o par, eu acho. Né? Eu não conheço ele ainda, eu vou pagar.
Lembrando que, ó, o Gui tá com 0 de fichas. Ele já apostou todas as fichas dele. O que isso significa? Tá vendo que tem 2 potes? O outro sou eu e os shrimps que estamos concorrendo. E no final da mão, nós vamos mostrar as nossas cartas. Só que mesmo assim, ele apostou de novo. Então, eu já começo a achar que eu posso estar perdendo. Ele pode ter um mais e valete, ele pode ter par de dama, ele pode ter par de rei, ele pode ter par de ás, ele pode ter uma trinca, ele pode ter um monte de mão. E eu tava ganhando. Só que eu ia perder no river. Ok. Eu desisti da mão quando eu tava ganhando, porque eu não tinha visto o river ainda. Como assim, Renata, tava ganhando? Vou mostrar pra você. Aqui, ó, quando tem essas 2 cartinhas, a gente consegue ver a mão anterior. E aí, a mão anterior, o que ele tá mostrando, né? Ele tem dama, valete, eu tinha rei e valete. Lembra que o jogo é fazer uma combinação de 5 cartas? Quando ele apostou e eu desisti, tinha batido 4 no turn. O que isso significa? Que eu usando... Deixa eu ver só que mão que eu tenho aqui. Não é uma mão boa, vou desistir. Significa que eu tinha um par de valete. Eu acertei o par de valete. O kicker, que são as cartas que se complementam. Era o rei, que era a que estava na minha mão, que é mais alta do que as que estavam na mesa. O 10 e o 5. Era a melhor combinação de mãos. E ele tinha dama, então meu rei ganhava da dama dele, entendeu? E aí eu vou desistir. Aqui eu tenho 2 opções, eu posso apostar ou desistir, eu preferi desistir para continuar explicando. Quando a gente tem algumas estratégias que a gente vai desenvolvendo depois, com o tempo, principalmente em torneio turbo, sitting go, existem algumas estratégias que são bem legais, que a gente faz algumas jogadas, levando em consideração o roubo das fichas que estão na mesa, quando eu não quero que meu oponente pague, e aí muitas vezes eu aposto todas as fichas. E aí tem algumas posições que são melhores que as outras, a gente faz um cálculo, e aí vai o primeiro cálculo que eu vou ensinar pra você que vai mudar o seu jogo, pra quem já joga, e vai te dar um gás assim pra quem tá aprendendo a jogar agora. A gente conta as nossas fichas, levando em consideração o valor dos blinds. Então eu tenho 2.358 fichas no total, certo? E o blind é 200. Se eu fizer uma conta aqui, aí ninguém apostou. Todo mundo desistiu. Então, como eu fiz a aposta obrigatória, que era o Big Blind, que era a aposta mais alta, eu fico com o pote, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho 12 blinds, fazendo a conta rapidinho. E eu tenho um par, que é muito bom antes do flop. Então, eu vou apostar todas as minhas fichas. Porque se eu ganhar, eu vou ganhar 500 fichas, que tem uma relevância muito grande para o meu stack, que é o valor de fichas que eu tenho. Nesses torneios turbos, conforme o blind vai aumentando, a gente tem estratégias mais agressivas, que são essas, por exemplo. Aqui eu vou fazer um mini raise. Eu paguei 200 e apostei 200. O Big Blind, ele tem 10 fichas, 10 blinds. E aí fica um pouco complicado eu continuar apostando por blefe, eu tentar fazer ele foldar, porque ele tem pouca ficha em relação ao pote. Se eu apostar, o valor que ele tem ainda é quase igual ao que tem no pote. E aí eu vou correr um risco do valor de quanto eu vou apostar em relação ao que eu vou ganhar. Então eu prefiro já desistir. Eu fiz uma aposta porque eu tenho uma mão que é legal, mesmo naipe, dá pra seguir. Só que por conta da quantidade de fichas do Big Blind, eu desisti da mão, não quis continuar, porque senão ele ia se comprometer com o pote. O valor que ele tinha por trás em relação ao que tem no meio da mesa é equivalente, e aí ia acabar me prejudicando. Então vamos lá. O blind aumentou novamente, e aí o que acontece? Você percebe que a quantidade de fichas que nós temos em relação ao valor do blind está cada vez mais apertado, eu estou ficando cada vez com menos fichas. Então agora é a hora de eu começar a tentar roubar essas fichas, tentar dobrar, ou seja, ganhar as fichas, que é o que o Shrimp está fazendo. Olha lá, ele está apostando tudo. Provavelmente ele quer que o Homer fold, ele não quer ganhar. Ele não quer que o Homer pague para ver e quem tiver a melhor mão ganha. Não, ele quer provavelmente desistir. Então agora é a hora de eu tentar acumular fichas, porque lembrando, né, a mesa com 6, olha, ninguém foi de novo, isso é excelente para mim. Não precisei fazer nada e ganhei as fichas. Nesse jogo aqui,
O primeiro ganha 18,90 e o segundo ganha 8. O terceiro não ganha nada. Então é a hora... Não adianta, se eu cair agora e cair em terceiro, dá na mesma. Tem uma mão muito boa, dá pra seguir, dá pra fazer flush. Se eu acertar um par é bom. E eu vou apostar todas as minhas fichas porque eu tenho menos de 10 blinds. Então 10 vezes 300 é menos que 2.400. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ganhar. E a dica que eu dou é... Quando você estiver jogando torneio ou estiver jogando Sitting Go, se você tiver menos que 10 vezes o valor do blind, você não tem mais raise. Você não vai fazer mais mini raise tentando roubar o blind como eu fiz aquela hora, tá? Você vai apostar tudo ou você vai desistir. Isso falando de uma forma geral. Por quê? Tem uma conta específica que a gente faz aí, que a gente fala um pouquinho depois sobre como, mas isso é lucrativo. Porque o que você puxa em relação ao stack que você tem, que é a quantidade de fichas que você tem, é muito bom, é lucrativo. Beleza? Eu tenho menos de 10 blinds, não tenho outra jogada agora. Ou é all-in, quando eu aposto tudo, ou é fold, quando eu desistir. Só quando eu for os blinds, que aí é uma aposta obrigatória e eu sou obrigada a pagar. Vamos lá. Quem tem mais fichas aqui? O Shrimps e o Homer. Eles são os que têm mais fichas. E aí temos um all-in call. Um apostou, o outro pagou. E olha aí. Típica mão! Um 70-30. Um tinha 70% de ganhar, o outro tinha 30%. E bateu 30% dessa porcentagem. E aí ele perdeu. Agora se inverteram os papéis, né? O Shrimps tem menos fichas e o Holmes lá tem bastante ficha. Então, torneio turbo, isso é mais comum de acontecer. Agora nós temos um 50-50, nós chamamos de coin flip, que é jogar a moeda, né? Ou é um ou é outro. Nessa situação, os dois tinham ali uma média de 50% de chances de ganhar. E o rei e dama ganhou, o Homer ganhou, então o Holmes saiu. E ele desistiu de novo, gente! Que beleza, é muito bom isso. Quando eles desistem. 8-3 off. Uma mão muito ruim para dar win. Eu prefiro desistir, mesmo estando com pouca ficha. Até porque quem tá no Big Blind, se eu desse a win, quem que vai decidir é o cara que tem mais fichas. Então ele pagando não vai fazer tanta diferença e eu posso cair. 10-2 off. Muito ruim também. Não. Quanto menos fichas eu tenho, menor fica o meu critério, é claro, né? Já dizia seu Madruga, não é mesmo? Quando a fome aperta, a vergonha afrouxa, né? Então, ó, vou jogar esse dama 10 aqui. Nós temos apenas 4 jogadores. Eu tenho uma figura, tenho um 10 que se eu fizer par é bom. E o Big Blind tá short. Short é quando tem pouca ficha. Então ele não vai pagar qualquer coisa também. Porque, e eu sei que, olha só, que é importante a gente observar. Todas as vezes que eu fui big e o esse cara que tá pensando agora, o tubarão, ele chegou nele, ele desistiu. Nenhuma vez ele me roubou. Só que eu tenho um par de 10 agora, então eu vou pagar, porque é uma mão muito boa. Vamos ver o que ele tem. Dama 5, excelente. Ele só tem uma carta mais alta que a minha. E eu fiz uma trinca no flop. Então, pra ele ganhar, ele teria que... nada. Porque tudo que batesse dele, eu ganharia. Se batesse um 5, eu fazia um full house. Lembra que é uma trinca e um par? E se batesse uma dama, ele faria 2 pares e eu faria... Nossa, tá 800 o blind. Eu tenho 5 blind. Ah, não, ali deu raise. Olha, quase que eu falo besteira aqui falando com vocês. Vou desistir. Se o Holmes não tivesse dado raise, eu ia dar win. Mas ele deu o raise. O que ele fez? Ele aumentou. E eu tenho agora 12 blinds. 12 blinds. E eu acho que... Não sei se eu estaria ganhando. Eu preferi desistir. Então, vamos ver. Eles podiam dar win os dois, né? Ganhou com par de 4. Rei 4. Vamos lá. 9-5. Naipes diferentes? Não, não é legal. Lembrando que, ó, o terceiro não ganha nada e o segundo ganha R$8 e o primeiro R$18,90. Então, quem cair agora, quem perder todas as fichas agora, não vai ganhar nada. A gente chama isso de bolha. Bolha do ITM. In the money significa essa sigla. Eu acho que eu tenho uma mão boa. Em 3 jogadores, Ás e 5. Do mesmo naipe. Muito bom. Se eu acertar o Ás é bom.
Sem falar que aquela hora ele tava jogando com 4 e rei de naipes diferentes, que é uma mão ruim. Olha aí, ganhei 1000 fichas sem fazer nada. Eu apostei todas as minhas fichas e ele desistiu, porque ele achou que a minha mão era melhor que a dele. Isso é o melhor cenário. O melhor cenário do poker é você ganhar fichas sem mostrar as suas cartas, porque a gente não corre o risco de bater a porcentagem do nosso oponente, entendeu? Uma mão muito boa também. E eu vou dar o win, porque eu tenho o rei, tenho o mesmo naipe, é uma figura. O Big tá short, mas eu acho que ele folda muita coisa. Eu acho que ele pode foldar até as. Pagou com uma mão pior que a minha. Tô ganhando. Deu nós! Uhul! Eu fiz um flush de paus. Eu tinha 2 cartas de paus, bateram 3 cartas de paus. Mas mesmo assim, eu já estava ganhando. Ele só completou o Big Blind e eu vou dar raise. Ai, que soma, né? Eu apostei e ele desistiu. Essa jogada, nesse momento, nós chamamos isso de HU, que é Heads Up. Ou seja, contra 2. Eu vou desistir para fingir que eu estou jogando mais seguro, né? Tentar roubar de vez em quando. Então, a gente já tá no dinheiro aqui. Pelo menos R$8 eu ganhei já. Eu investi 5 e ganhei pelo menos 8. Tenho chance de ganhar 18, que é o meu objetivo, certo? Ele apostou todas as fichas dele, que isso significa que será que eu tô ganhando com valete 8? Acho que não. Então, não quero. Nossa quantidade de fichas está praticamente equivalente. Vou dar um raise. Mini raise. Vamos ver o que ele faz. Ele deu check. Eu vou fingir que eu tenho um as. Se eu tivesse um as aqui, eu não ia apostar, porque eu ia espantar ele. Então, eu vou dar mesa. Eu vou fingir que eu tenho um as. Vou dar call. Se eu tivesse as, eu daria call. Eu acho que o meu rei é bom. Eu acho que eu tô ganhando essa mão. Então, eu não vou apostar, não vou blefar. Porque se eu apostar, eu só vou tomar... Ele vai me pagar com mão melhor que a minha. Ele tinha uma mão melhor que a minha. Ele acertou o 4. Então, eu achei que eu tava ganhando com o meu rei. Por isso, eu não apostei. Mas ainda bem que eu não apostei, porque ele ia pagar. Porque ele tá jogando assim um pouco mais solto, ele tá pagando mais, ele tá vendo as coisas. Mas o que ele tinha? 4 e 9. Então a gente já sabe o que? Ele tá jogando com mãos mais ou menos. Então isso significa que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, observar melhor a situação. Ah, ele desistiu. Eu tinha uma mão muito boa, gente. A Easy Dama antes do flop. No heads up, as mãos são muito... A gente tem que levar em consideração, assim... um range maior. Então, ó... Aí, quando bate o flop, o turn, a gente coloca o nosso oponente em algumas possíveis mãos que ele pode ter. E aí, a partir disso, combinando com as mãos que a gente tem uma ideia se a gente tá ganhando ou não. Bateu um monte de carta baixa e eu já vi que ele joga muito com carta baixa. Então, é possível que ele tenha apostado com alguma dessas mãos. Olha, ele tinha 10 e 8 off, de naipes diferentes. Eu apostei e ele pagou com isso. Eu tenho uma mão muito boa, então eu prefiro apostar tudo pré-flop. Porque eu acho que ele vai desistir. Olha, ele já desistiu. Vamos lá, valete e 2. Não quero. Não quero. Senti mal, o famoso sentir mal. Minha intuição falou comigo. Tô brincando. Eu não acho que é uma mão legal, não joga muito bem pós-flop. Ele só completou, ele só pagou o small blind, né, pra completar o big blind. Eu quero ver o flop, vamos ver o que bate. Eu não vou apostar nada, porque eu já fiz a minha aposta obrigatória, que é o big. E ele é o small, ele só completou. Tem alguma chance de eu fazer alguma possível combinação aí? Nenhuma, muito ruim. Então não vale nem 600 fichas. Desisto. Nosso stack tá equivalente ali. Eu tenho mais ou menos a mesma quantidade de mãos que ele. Eu vou apostar. E ele desistiu.
Então percebe que quando eu aposto, normalmente, ou ele paga ou ele já tá no automático, né? Para desistir. Vou apostar um blind. Acertei o par de 4. É bom. Vamos ver o que ele tinha? Não dá pra ver. Às vezes dá pra ver. Se eu sou a última a falar, eu consigo ver. Se não, não. Nossa, ele tá com radar, hein? A gente chama isso de radar. É a terceira mão que eu tenho 2 figuras antes do flop. E ele... Ó, ele tem menos de 10 blinds. Lembra que eu falei? Eu acho que minha mão é muito boa. Eu vou apostar tudo. É a terceira vez que eu tinha 2 figuras. Ó, isso é um flip. É 50% de chance de ganhar. Tem que bater bateu a trinca dele. Quando a pessoa tem um par e o outro tem 2 cartas mais altas, dá em média 50% de chances de ganhar. Se tivesse batido os meus 50%, eu teria ganho, porque eu tinha mais fichas que ele. Agora, eu tô numa situação bem ruim. Então, eu tenho 5 blinds apenas. Então, eu tenho que dobrar, tenho que fazer... Olha que beleza, ele me pagou com cartas bem mais baixas. Só que empatou. Por quê? É uma combinação de 5 cartas. Nós dois temos o par de valete e o par de 3. E a quinta carta que entra é o as. E nós dois temos o as. Triste, né? Tem um blind só. Ai, meu Deus. Nossa, que hora pra dar o ida. Eu segui, gente. Eu fiz um straight. Eu quebrei o par de rei. Gente, vocês estão me dando sorte. Sério. Ah lá, ele ficou muito bravo comigo. Realmente, ele tinha muita chance de ganhar. Muita chance de ganhar. Agora ele deve estar muito bravo. Porque eu dei uma... Isso a gente chama de bad beat. O que significa? O cara tem muita chance de ganhar e o outro vai lá e ganha. Tipo agora, que ele fez comigo. Eu fiz com ele, ele fez comigo. E ele ficou muito, muito, muito bravo. Vocês viram que ele mandou um burrinho? O que é o burrinho? No poker, quando a pessoa joga mal, ela não sabe jogar, faz uma jogada muito ruim, a gente chama de donkey ou de fish. E aí ele quis dizer isso, ele quis dizer que eu não sei jogar. Enfim, né? Eu conversando com vocês e jogando, realmente o foco não é o mesmo, né? Tem que prestar bastante atenção. Então, o que eu sugiro, inclusive, você que quer aprender a jogar, quando você sentar para jogar, apenas jogue, não fique fazendo outra coisa, mexendo no celular, assistindo TV, porque o foco e a concentração são muito importantes para você entender o seu oponente também. Você viu como, aos pouquinhos, apesar de ser um torneio turbo, que é rápido, um sitting goal turbo, a gente conseguiu ver ali que o tubarãozinho, ele era muito... A gente chama isso de tight, quando a pessoa só vai quando ela recebe 2 cartas muito boas. Então, ele é um cara bom para eu blefar. Já esse carinha que a gente jogou agora, ele jogava muitas mãos. Então, não adianta blefar, porque ele vai pagar. Então, contra ele, eu tenho que jogar diferente do que eu jogo com o tubarão. E eu só vou prestar atenção, só vou saber disso se eu prestar atenção, certo? Então, vamos lá. Eu paguei R$5 em inscrição e ganhei 8,10. E é isso. Bom, já falei muito hoje, né? Muito obrigada a você que tá aí, que me acompanhou hoje nessa maratona aí de aprender a grindar, aprender a jogar poker. Semana que vem tem mais, enquanto isso me segue no Instagram, @RenataTeixeira, que lá eu coloco vários conteúdos e vou colocar as coisas que eu prometi. E pra jogar comigo, como é que faz? ID do clube, baixa o PP Poker, aí vai pedir ID do clube, que é o A-Game, é esse número que tá aí. ID de agente, é o meu número, que é esse que tá aí. Tira um print depois que você fizer isso, manda para esse WhatsApp que a gente vai jogar junto. É isso. E aí tem sitting goal, tem torneio, enfim. Vou fazer uma pergunta aqui. Tive uma ideia agora.
nome, vamos lá, do que eu falei agora. Quem responder primeiro vai ganhar 20 reais pra jogar comigo lá no PP Poker. Deixa eu ver o que eu vou perguntar. Tá bom, vou perguntar. Da classificação de mãos que a gente coloca lá, né, de qual mão ganha de qual mão. Qual é a melhor mão, a que ganha de todas as mãos? Quem responder primeiro vai ganhar 20 reais pra jogar comigo no PP Poker. É que tá com delay, né? Eu tava jogando, então vai demorar um pouquinho pra vocês responderem. Espero que vocês já tenham saído. E aí, minha ideia é fazer várias promoções. Por quê? Eu quero que a galera aprenda a jogar poker comigo. E eu sei que nem todo mundo tem condições de investir, né, dinheiro nesse momento. Ainda mais com essa pandemia doida, enfim, tudo que tá rolando aí. Então, conforme eu conseguir ter buy-in, valor de inscrição lá para jogar comigo, é muito bem-vindo. Eu vou fazer várias promoções, pensando em várias coisas aí. E aí a minha ideia é essa hoje. Quem acertar primeiro, quem mandar aí o nome da mão dentro do ranking de mãos, que é a vencedora mora, assim, que ganha de tudo, vai ganhar 20 reais para jogar comigo no PP Poker. Beleza? Dúvidas, dicas, críticas, sugestões, elogios, porque também, né? Elogio é bom também. Manda pra mim lá no Instagram, que é a rede que eu mais uso. E toda semana tem vídeo novo no canal também lá no YouTube. Se você é uma pessoa que já joga poker, sem problemas. Tem uma playlist lá no meu YouTube falando sobre estratégias de poker. Então tem assim, tem pra quem tá iniciando, por exemplo, posições de mesa, range de mãos. E tem também pra galera que já joga, que daí são estratégias mais avançadas. E aqui na Twitch, agora toda segunda-feira, às 8 da noite, minha ideia é trazer conteúdos mais iniciantes pra gente evoluir junto. Eu nessa retomada, né, do poker, então eu tô reaprendendo, porque o poker é como tudo na vida, ele é cíclico, né? Ele vai mudando conforme o tempo vai passando. Então, estou me acostumando com a plataforma do PP Poker. Estou me acostumando, né, com essa nova forma de enxergar as coisas, então eu tô reaprendendo também com vocês. E fico feliz que a primeira vez aí, ó, que a gente jogou, já consegui mostrar o heads up pra vocês, né? Nesse caso aqui do Sitting Go, é no mínimo 2 pessoas, no máximo 6, né? E eu fiquei feliz pra vocês. Vocês viram o estágio todo, né, do Sitting Go, desde a hora que começou até a hora que acabou. Isso é muito legal e eu fiquei contente, assim, apesar de ter perdido, né? Apesar de ter perdido, eu ganhei. Olha que jogo da hora. Não é não? E aí, será que deu 2 minutos já que eu tô falando aqui e ninguém respondeu? Bom, é isso. Então eu vou deixar aqui uma mensagem falando que se você tá vendo, vou responder aqui, me manda no Instagram, que quem mandar primeiro no Instagram o nome vai ganhar os 20 reais, beleza? Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aí comigo nessa minha retomada, nessa primeira live. Espero que você tenha gostado. É isso daí. Vitor, você respondeu! Ainda bem, porque eu já ia acabar, gente. Já ia. Vitor, me manda um DM lá no Renata Teixeira, a.Renata Teixeira no Instagram, beleza? Que daí a gente conversa pra eu mandar os 20 reais pra você pra gente jogar junto. Beleza? Boa sorte pra você lá no PP Poker, que você consiga multiplicar esses 20 reais aí. E a semana que vem aqui de novo na live pra contar como é que foi essa jornada na semana com essa graninha. Beleza? Me manda DM lá no Instagram. a.Renata Teixeira. Beijos! E até semana que vem. Tchau, tchau.